Ok, aqui vamos nós. Nosso exame é uma tomografia computadorizada do crânio, sem contraste, corte no plano axial. E o que observamos de alterado é esta imagem. Você observa esta área um pouco mais branca e uma área, um halo, um anel ao redor dessa área um pouco mais escuro. Em tomografia computadorizada, nós não falamos mais branco e mais escuro, nós falamos hiperdenso e hipodenso. Então temos uma área com a porção central hiperdensa e um halo de hipodensidade ao seu redor. Compare aqui com uma tomografia de crânio normal. A hiperdensidade, neste caso, ela corresponde a coágulo retraído. Então, você tem uma hemorragia, forma-se um coágulo, esse coágulo retrai, com isso aumenta muito a concentração de hemoglobina e, portanto, de ferro nesta área do coágulo. E isso leva à hiperdensidade na tomografia computadorizada. Já o halo hipodenso ao redor representa edema perilesional. Então, ao redor do hematoma, forma-se um edema cerebral e o edema, como acúmulo de água, a água é escura na tomografia e, portanto, fica escuro, fica hipodenso. Então, essa é a imagem típica do AVC hemorrágico ou AVE hemorrágico. Lembrar sempre que o que fica hiperdenso nesses casos é o coágulo retraído que faz parte do hematoma. Há um efeito expansivo, há um efeito de massa, você veja que há uma compressão do corno frontal do ventrículo lateral esquerdo, há um mínimo desvio das estruturas da linha média para a direita e um discreto apagamento de sulcos corticais comparado com o outro lado. Observe que esse paciente tem sulcos corticais bastante profundos em decorrência da redução volumétrica do encéfalo por causa da idade. É uma paciente de mais de 80 anos de idade. Então temos sulcos profundos e ventrículos levemente dilatados em relação a um paciente jovem. Então, em resumo, o que temos aqui é um AVC hemorrágico. Essa é a imagem típica e a localização típica também na área núcleo capsular, na área dos núcleos da base e da cápsula interna. É a área típica do AVC hemorrágico do hipertenso crônico não controlado ou mal controlado. Outras regiões típicas de AVC hemorrágico é a ponte e o cerebelo. Então essas três áreas são muito típicas. Agora vamos a mais alguns casos. Observe este caso. Tensa área hiperdensa, então temos que medir essa área nos três planos, né? No antero posterior, no látero lateral e no crânio caudal, fazendo a reconstrução, para termos uma ideia do volume desse hematoma. Então, extensa área hiperdensa, que corresponde ao coágulo retraído, e halo hipodenso ao seu redor, que corresponde a edema cerebral. Estas outras hiperdensidades são calcificações fisiológicas. Aqui, calcificação fisiológica do plexo coroide nos átrios dos ventrículos laterais, calcificação fisiológica da pineal e calcificação fisiológica das abênulas. E observe que este é o exame do mesmo paciente, um tempo depois, este hematoma cresceu. Então, o hematoma ele pode progredir, o AVC hemorrágico pode progredir. Veja que houve um aumento muito importante do hematoma, com compressão mais importante ainda do ventrículo lateral. Se passarmos uma linha deste ponto a este ponto, veremos que há um desvio das estruturas da linha média por compressão para o outro lado. Você veja que o giro do cíngulo passou por baixo da foice do cérebro. Portanto, temos aqui uma hérnia subfalcina. Observe que houve um apagamento dos sulcos corticais em relação ao exame anterior. Observe que houve dilatação dos ventrículos laterais em relação ao exame anterior. E observe aqui na porção mais pendente dos cornos occipitais dos ventrículos laterais a formação de nível líquido-líquido e hiperdensidade na porção mais pendente.
Aqui, portanto, temos hemorragia intraventricular. Aqui é o coágulo retraído e o efeito hematócrito por decantação. Portanto, temos AVC hemorrágico com hemorragia intraventricular. O AVC dissecou para dentro dos ventrículos e levou à hemorragia intraventricular. Isso leva à hidrocefalia, porque acaba obstruindo os forames de Lusca, de Magendie e o aqueduto mesencefálico. Veja aqui mais 2 casos de AVC hemorrágico de pequeno volume, mas a imagem é sempre a mesma. O coágulo hiperdenso, coágulo retraído, e um halo de hipodensidade ao redor que representa edema cerebral. Neste caso, não há compressão significativa, não há desvio das estruturas da linha média, não há apagamento de sulcos. Este é um outro caso. Observe que todos esses casos mostrados estão na região núcleo-capsular, que é a região típica do AVCH, do hipertenso crônico não controlado, do vasculopata. Estas hiperdensidades são calcificações fisiológicas dos núcleos da base. Observe que é diferente, tem uma morfologia diferente do hematoma. Aqui, calcificação fisiológica da pineal. Aqui, apenas como uma breve curiosidade, você veja que as artérias lentículo-estriadas, que podem ser ramos da cerebral média ou da cerebral anterior, elas irrigam a região núcleo-capsular, os núcleos da base e a cápsula interna. E o que acontece é que no paciente hipertenso crônico, mal controlado ou não controlado, acaba nessas artérias lentículo-estriadas formando pequenos aneurismas na microcirculação aí. Aneurismas de Charcot-Bouchard, que eles podem se romper em regimes hipertensivos e fazer aí então a hemorragia intraparenquimatosa típica do AVC hemorrágico do hipertenso na região núcleo-capsular. Então veja aí novamente as imagens típicas do AVC hemorrágico. Neste vídeo era isso, obrigado e até o próximo.